Então vamos entrar no nosso tema com esse contexto novo, esse contexto intrigante, né, que é a pandemia. Então, quando nós começamos a ouvir lá no final de dezembro que a China estava bem comprometida, depois foi para a Europa e aí foi chegando cada vez mais perto, no carnaval já era uma realidade bem próxima e até que chegou o mês de março e o Covid-19 modificou o nosso país e o mundo inteiro aí como sendo uma pandemia instaurada, né? Então, como habitamos esse cenário, como explorarmos esse cenário? Porque o que era antes, muitas coisas mudaram, já não é mais. Então, diante disso, as coisas mudaram, o consumo mudou, né? A economia mudou, o mundo é outro, por conta de novos hábitos e uma nova realidade se instalou, tá? Para a gente entender essa adaptação, é fundamental que nós entendamos essas mudanças de contexto, de identificar esses novos padrões, esse novo comportamento das pessoas, do consumidor. E o isolamento social que passamos a adotar a partir de março, ele acelerou um processo de digitalização. E foi como se nós tivéssemos evoluído, aí dado um salto de 10 anos em apenas aí algumas semanas. E aí eu venho trazer uma provocação para dividir com vocês. Seria o Covid-19 um acelerador de futuros? Então fica aí para a gente pensar, né? E dentro desse contexto da inserção digital que eu trouxe para vocês, milhões de brasileiros, isso milhões de brasileiros mesmo, com trabalho remoto ou home office, teve que mudar a sua rotina e aprender a utilização de ferramentas como esse que nós estamos usando, o Zoom, como o Google Meet, como o Microsoft Teams e outros também para as reuniões online, uma vez que as presenciais foram todas canceladas, a maioria pelo menos, né? Então, a maioria também, um grande número de brasileiros teve a sua primeira jornada de compra online. E essa jornada de compra online serve também para cursos de capacitação, enfim, se viram numa situação totalmente diferente, numa situação nova, e como é que nós vamos responder a essa demanda desse mercado, né? Então, como é que nós estamos lidando com isso? Então, fomos para o EAD também conhecer os cursos online. Ainda tiveram pessoas que teve a sua primeira experiência com logística ou delivery de alimentos, por exemplo, né? Então, diante disso, algumas coisas mudaram. O fechamento de algumas lojas físicas, por exemplo, levou a um aumento do número de compradores digitais. Então, novamente, aí a parte digital ganha uma certa força, né, nesse cenário. E na primeira quinzena da quarentena, 32% realizaram a sua primeira compra online. Então, já na primeira quinzena da quarentena, já houve um salto imenso para o online, para o EAD. E foram abertas também contas bancárias por meio do app da Caixa. Milhões de brasileiros fizeram essa migração para receber o auxílio emergencial. E das empresas, algumas estão vendo, a maioria, aliás, estão vendo com relação à mudança de pacote de remuneração, de benefícios, enfim. Eles estão tendo que ser revistos por conta da realidade do home office, por conta da realidade do digital. Então, tem alguns benefícios que não fazem mais sentido, incluindo outros que agora estão fazendo mais sentido, que é o Vale Net,
que é um exemplo, o colaborador ele está trabalhando home office, ele tem lá um número X de gigas, o pacote da sua internet, a empresa precisa de um X a mais. Então a empresa ela vai fazer esse upgrade e vai pagar a diferença como benefício para o colaborador. E também pacote de antivírus, por exemplo, ele está fazendo lá um trabalho home office e essa empresa ela precisa ter uma garantia dos seus dados, enfim, então acaba instalando um antivírus de confiança. Então são adaptações que nesse contexto está acontecendo muito. E com relação às vendas, nós temos que ficar de olho com relação a possibilidades, a oportunidades, entender que o cenário é novo para todo mundo, para todos nós estamos nesse mesmo contexto, né? Então a ideia é eu olhar para isso e identificar o que eu estou fazendo que eu posso trazer para mim, tá? Outros dados também, mais para a gente estar situalizando aí no contexto, as fintechs, que são os bancos digitais, 7 milhões de clientes abriram contas em bancos digitais. Olha só que interessante. E continuando ainda, nesse contexto novo, o uso dos veículos passa a ser não tão assim prioritário, porque eu estou mais em home office, os colaboradores estão mais em casa e até por conta do isolamento social, o veículo acaba sendo aí um item de segunda prioridade. E na mesma proporção que eu acabo deixando o meu veículo um pouco de lado, que até então eu usava para me deslocar, para ir para o meu local de trabalho, às vezes outras cidades, enfim, na mesma proporção, a minha casa, ela teve que ser adaptada a essa nova realidade. Então, a maioria das pessoas se viram obrigadas a colocarem home office. Então, nem que seja um cantinho ou um cômodo da casa, deixar lá para que tenha assim um certo conforto, uma certa privacidade na hora de fazer uma reunião, enfim. Então, é bem interessante que o número de imóveis com adaptação, que pudesse ser adaptado com escritório, home office, enfim, eles foram mais procurados nessa época. Então, a gente percebe aí uma certa tendência no aumento dessa adaptação para o home office, né? Então, o pessoal de vendas aí de imóveis deve estar bem feliz com isso, né? Com essa realidade. E em contrapartida, o pessoal da área de eventos fica um pouco mais tenso por conta da questão da diversão, aglomeração. Os eventos, eles não foram mais como antes. Hoje em dia os hábitos mudaram e as pessoas elas têm recorrido cada vez mais ao streaming, que é o online, que é o ao vivo, que são as lives, né, de shows. Então, para que seja readequada essa questão da diversão, do entretenimento, dos eventos. E algo que é bem interessante também que aconteceu ultimamente foi a retomada dos drive-ins por conta de shows, que também tudo mais assim para a pessoa ela ficar mais isolada, não ter aquela aglomeração, mas também não deixar de se divertir. Mas aí como que a gente faz com relação ao pessoal que trabalha com vendas de eventos, né? Negocia eventos, enfim. Então é um cenário realmente complicado, né? E aí também juntando a esse cenário a questão da diversidade, que é a inclusão, o conceito de sustentabilidade e de responsabilidade social também das empresas. Então, os consumidores hoje, mais do que nunca, eles têm preferido comprar aquilo que tenha significado e que procure uma identificação com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele é, com alguns itens que os representam nessa quarentena, né? Então, esse cenário acaba sendo bem interessante. Nós pensarmos e avaliarmos todas essas questões. E nesse momento surge
uma expressão é a retomada, né? A retomada do consumo, a retomada do comércio, a retomada da economia, e a gente fica com aquele pontinho de interrogação, como é que vai ser, né? Então, nesse momento nós começamos a vislumbrar, né, uma luz ali no fim do túnel e uma vida normal. A gente espera que seja uma vida normal, ou pelo menos dentro de um novo normal, pelo menos agora com o pós-Covid-19, né, pós-pandemia, com o relaxamento desse isolamento social e também uma tentativa de retorno à realidade ou à normalidade, que vemos também essa retomada de consumo. Então as pessoas estão querendo sair, estão querendo consumir, mas como é que vai ser isso, né? E o ponto primordial dessa palestra que eu trouxe para vocês, eu gostaria muito de compartilhar, gostaria de enfatizar algo que não muda jamais, nem no contexto do Covid, é que gente continua sendo gente. Do que a gente gosta? A gente gosta de carinho, a gente gosta de respeito, a gente gosta de atenção, a gente gosta de ser visto, de ser considerado e lembrado. Ainda, emoções são as emoções que conectam. Então, se eu estou negociando, se eu estou vendendo, se eu quero ter resultados, eu tenho que pensar nisso. Quem que é o outro, né? A quem eu estou me relacionando, né? E qual que é o sentimento que eu estou proporcionando para ele naquele momento? Isso chama-se experiência do cliente. Nós vamos falar mais detalhadamente lá na frente. Então, as emoções é o que conecta. Então, sempre que ele tiver o momento da verdade, né? A hora mágica, tem a hora mágica e a hora trágica. Então, a gente tem que sempre que cuidar para que o cliente experimente a hora da verdade, que ele tiver contato com a minha marca, comigo, com o meu trabalho, que sejam momentos mágicos, surpreendentes e não momentos trágicos, né? Porque os momentos trágicos, eles são dispensáveis, principalmente no atual cenário. E também, apesar do Omnichannel, que é a multiplicidade aí de canais, então eu tenho loja física, eu tenho online, eu tenho e-commerce, eu tenho telemarketing. Então, por mais Omnichannel, por mais canais que eu tenha de atendimento, eu tenho que enxergar o humano que está ali atrás. Então, eu coloco uma frase que eu acho que é bem interessante, que em terras tecnológicas, quem é humano é rei e tem diferencial, nesse momento principalmente, entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? E nós chegamos aqui no ponto primordial, que relacionamento é vida, relacionamento é tudo. E essas vendas, elas são consequência de um bom relacionamento que eu tenho com as pessoas que, porventura, se confiarem na minha negociação, no meu produto, enfim, em mim, elas compram o produto por mim. Eu farei uma venda e terei resultados. Então, elas serão meus clientes. E se eu cuidar do pós-venda, se mantiver um relacionamento, eu possivelmente terei um cliente fidelizado, que é o sonho aí de todo mundo, né? De todos nós. E partindo dessa linha, esse slide, essa frase diz muito a respeito disso que eu acredito, que eu tenho observado com relação a essa questão de relacionamentos. Então, a gente